Como eu havia dito, gente, no vídeo anterior, a gente vai começar agora a ver o eixo A dos transtornos de personalidade pelo DSM-5. É importante a gente dizer que esses eixos que o DSM traz, eles trazem por uma organização artificial em função do que aparenta ser, tá? Esse eixo A traz os esquisitos, ou seja, você olha essas pessoas, os portadores desse transtorno, e vê que eles são estranhos, né? A primeira característica é a estranheza deles, em função de como eles se distanciam do padrão da cultura, né? O primeiro que a gente vai ver é o transtorno de personalidade paranoide. Essas pessoas, elas têm um padrão de comportamento que é de muita desconfiança e de suspeita invasivas aos outros. Então, eles têm uma dificuldade muito grande em confiar, tá? E a gente tem sempre lembrar, quando a gente fala de transtorno de personalidade, que a gente está falando desse padrão, que é estável, que é rígido. Ou seja, o indivíduo não é que ele desconfia de algumas pessoas ou tem uma tendência a desconfiar. Não, ele não confia, ele não consegue confiar, é um padrão dele a desconfiança. Ele vê sempre o outro como propício ao mal, como se o outro estivesse sempre disposto a enganar, a explorar ele, a causar algum dano, né? E não precisa ter um fundamento real, o indivíduo ter feito alguma coisa para ele. A desconfiança e a suspeita, ela é o padrão de comportamento desse indivíduo, mesmo que o outro nunca tenha feito nada, né? Não tenha dado nenhum motivo para que ele suspeite, para que ele desconfie, ele vai desconfiar, tá? Eles desconfiam de manifestação de lealdade, então, ou seja, por mais que o outro vai estar sempre mostrando para ele que pode confiar, que pode ser leal, que ele não precisa se preocupar, ele não dá conta, ele vai continuar desconfiando, tá? São pessoas de muito difícil convivência, elas são muito hostis, tá? Desconfiam demais, geralmente tendem a uma manipulação, porque eles ficam num contexto de falação, né? Com queixas recorrentes, fazendo drama, querendo provar o tempo inteiro que o outro está traindo, né? E geralmente eles são pessoas que têm uma labilidade afetiva. Esse termo labilidade é muito usado na psiquiatria para falar dessa frieza emocional, tá? São pessoas que, para vocês entenderem, são pessoas, essa frieza, essa labilidade, não é por uma incapacidade do indivíduo sentir, é só porque são pessoas que estão em eterna vigilância. Se eles estão desconfiando do outro o tempo inteiro, eles estão sempre fiscalizando, eles estão sempre vigiando. E quando a gente está vigiando, a gente está fiscalizando, a gente é discreto, né? A gente não quer manifestar o que a gente está desconfiando. Então é em função disso que eles têm essa característica de frieza, de não manifestar os seus sentimentos, tá? Ele tem sempre uma ideia pré-concebida negativa sobre os outros, tá? E muita hostilidade, o sarcasmo deles acaba provocando reações hostis nos outros também, e aí confirma o pensamento deles de desconfiança. Então, eles entram num ciclo vicioso de desconfiança. Esse tipo de pessoa, eles podem ser tidos como suspeitos, né? Eles são muitas dessas pessoas que têm teoria da conspiração, esse tipo de coisa, que acabam se enroscando às vezes em questões legais, é muito mais em função desse transtorno do que na realidade por uma atitude mesmo, um ato de fato criminoso, né? Então, esse diferencial que eu coloquei aqui no slide, vítimas sistemáticas de preconceito, só para eu explicar para vocês, quando a gente fala de diferencial, é que a gente está falando de algumas pessoas que podem, às vezes, até parecer ter esse transtorno, mas elas não necessariamente têm, porque são as vítimas sistemáticas de preconceito, ou seja, pessoas que sofreram preconceitos repetidamente ao longo da vida delas, acabam tendo uma dificuldade maior de confiança e vendo sempre, tendo essa ideia preconcebida negativa do outro, de que o outro vai ter preconceito com relação a ele. Então, essas pessoas às vezes podem parecer que têm esse transtorno, mas não necessariamente têm, tá? O outro transtorno de personalidade desse grupo dos esquisitos é o esquizoide, tá?
é um padrão de distanciamento das relações sociais e expressão de emoções limitada, tá? Essas pessoas, elas não querem ter, elas não têm desejo, não têm prazer em ter relação com os outros, mesmo os familiares. Essa atitude que a gente tem de afeto, de segurança, de se divertir, de sentir afeto pelo outro, eles têm essa dificuldade. Eles não têm nenhum prazer na relação com os outros, mas não quer dizer que eles odeiam os outros. Eles só não têm prazer, não faz sentido isso, tá? Não faz sentido ter relacionamento com as pessoas, mesmo os familiares, tá? Então, essas pessoas optam por atividades solitárias, né? Eles têm pouco ou nenhum interesse em experiências sexuais, têm prazer em poucas atividades ou nenhuma, eles têm uma dificuldade muito grande de ter prazer, na verdade, tá? Não têm amigos, não têm confidentes, eles são indiferentes tanto ao elogio quanto à crítica, tá? Então tem essa frieza emocional, um distanciamento e embotamento afetivo. Quando a gente fala em embotamento afetivo, a gente fala é como se um afeto, as emoções elas estivessem encapsuladas. O indivíduo não sente, tá? Então isso que é o embotamento, o indivíduo não sente, não tem afetos, não tem sensações, emoções, né? Então eles têm essa dificuldade muito grande de sentir, né? Então, mesmo as atividades que são sensoriais, ou seja, ouvir música, dançar, passeio ao ar livre, coisas que são prazerosas, fisicamente prazerosas, ou no contato com os outros, traz pouco ou nenhum prazer para esses indivíduos, tá? E eles são extremamente insípidos no trato social, ou seja, insonsos. Eles não conseguem entender sorriso, aceno, isso não tem um significado afetivo, porque a gente corresponde a um sorriso porque isso tem um significado afetivo. Como eles não sentem, eles também não correspondem. Essas pessoas, elas acabam sendo muito, tendo atitudes muito suspeitas. Então, elas acabam, às vezes, cumprindo um papel de suspeito em alguns crimes, sendo que, na verdade, elas tenham um transtorno, tá? O outro transtorno também desse grupo é o transtorno de personalidade esquizotípico, tá? Que ele é um padrão um pouco mais grave, digamos, do que o esquizoide, tá? Eles vão ser, tanto o esquizoide quanto o esquizotípico, eles têm esse nome parecido com a esquizofrenia, porque existe uma desvinculação com a realidade. É como se o indivíduo fosse preso ao seu mundo interno ou com dificuldade de estabelecer essa diferenciação entre o que é o mundo interno e o que é o mundo externo. Isso fica muito característico aqui nesse transtorno de personalidade esquizotípico. Esses indivíduos, eles têm um déficit social e interpessoal muito grande, tá? Um desconforto agudo e reduzida capacidade para relacionamentos íntimos. Diferente do esquizoide, os esquizotípicos, eles não gostam de conviver com as pessoas. É diferente do esquizoide, que não tem nenhum prazer, que não faz sentido para ele relacionar com as pessoas. Esses esquizotípicos, eles têm desconforto em conviver com as pessoas, tá? Eles têm distorções cognitivas, ou seja, o funcionamento do pensamento deles é distorcido, tá? E as percepções deles podem ser distorcidas também. Isso faz com que eles tenham comportamentos excêntricos, o que para outras pessoas é totalmente absurdo, tá? Eles têm ideias de referência, então, ou seja, eles podem acreditar que eles são pessoas, por exemplo, enviadas aqui por alienígenas e que vieram para cumprir determinada missão, né? Isso é uma ideia de referência, é diferente de um delírio e alucinação, mas é uma ideia que o indivíduo pode ter acerca da realidade, que é distorcida, porque é a partir da fantasia do indivíduo, ele começa a misturar suas fantasias com a realidade, tá? Ele acredita que ele pode ter controle mágico sobre os outros, então ele pode controlar os pensamentos das pessoas. Se uma bomba estourou em determinado lugar é porque ele fez alguma coisa, né? Ele pode ter ilusões corporais, né? Acreditar, por exemplo, que algum membro dele está tomando tem poderes além do que ele é capaz,
né, como se aquilo não fizesse parte dele, tem uma ideação paranoide que é acreditar que está sendo perseguido, tem um afeto inadequado, então ele pode ter algumas manifestações afetivas extremas, né? Ele tem muita ansiedade, né, social, ou seja, ansiedade no trato com os outros, e ela é excessiva e não remissiva. O que significa isso? É normal a gente ter uma ansiedade quando a gente vai estar num ambiente onde a gente não conhece ninguém, onde a gente se sinta deslocado, onde a gente se sinta julgado. Mas geralmente na hora que a gente vai convivendo com essas pessoas, vai entrando em remissão, ou seja, vai diminuindo. Essas pessoas não, elas não é remissiva, a ansiedade social deles é permanente. Ela, mesmo que ele esteja em convívio, que ele tenha que conviver com aquelas pessoas repetidamente, a ansiedade vai permanecer, tá? Porque é algo para ele, é um desconforto muito agudo, a convivência, o relacionamento com essas pessoas, tá? E, como vocês podem ver, é de um sofrimento imenso, intenso para o indivíduo, a vida, né? E eles têm essa ansiedade e a depressão como sintomas associados. Então, é muito comum quem tem esse transtorno de personalidade esquizotípico desenvolver a ansiedade num grau maior e a depressão, porque existe uma incapacidade de obter prazer nas relações, né? Algo que é completamente desconfortável para eles e, e essas ideias de referência e a ideação paranoide sempre acabam trazendo um contexto de muito sofrimento para o indivíduo, tá? Esses indivíduos geralmente não tendem a ser agressivos, é lógico que pode existir casos, mas são pessoas que geralmente cumprem mais esse papel mesmo de serem suspeitos dentro do universo jurídico, tá? É isso. Essa videoaula, vou passar na próxima videoaula, a gente vai ver o eixo C.